E o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, ele prestou esclarecimentos hoje à CPI do dia 8 de janeiro. Na oitiva, o militar negou ter pedido ou insinuado um golpe de Estado. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Não houve golpe, nenhuma tentativa de golpe. Eu volto a afirmar, quero frisar bem para o senhor isso aí, por favor, quero que entendam. A minha expectativa era que fosse dada uma ordem para que se apaziguasse o país, para que se voltasse à normalidade, para que as pessoas voltassem para casa e que tudo prosseguisse. Em nenhum momento eu disse que haveria uma tentativa de golpe, de quebra das instituições democráticas, alguma coisa nesse sentido, em nenhum momento. O que eu digo ao senhor é que eu não participei de nenhum movimento desse, a minha conversa com o Cid aconteceu no privado e foram mensagens trocadas no intuito de entender o que estava acontecendo no país e apaziguar o país. Lawande ainda afirmou que Jair Bolsonaro não tem qualquer envolvimento ou culpa pelas invasões. A gente também separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu não atribuo ao presidente Bolsonaro esses atentados. O que eu atribuo ao presidente Bolsonaro é que uma palavra dele, a capacidade que ele tinha de liderança sobre a nação, uma palavra dele, uma manifestação dele faria com que aquelas pessoas que tivessem nas ruas há muito tempo fora de casa, em situações precárias, retornassem aos seus lares e continuassem suas vidas. Eu não posso dizer que um fato isolado ou outro aconteceu devido à não manifestação do presidente. Isso eu estaria conjecturando. Então vamos começar o nosso giro de análises diretamente da capital federal. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria, claro, pedir sua análise e sua avaliação acerca desse depoimento, a performance do coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, à CPMI. Então, Zé, ele negou ter envolvimento em qualquer ato ligado à tentativa de golpe de Estado, também disse que não atentou contra a democracia e também isentou o ex-presidente Jair Bolsonaro de qualquer culpa pelas invasões. Queria que você avaliasse a performance dele no dia de hoje. Pois é, eu estou chegando de lá e o clima não estava bom não, pesado. Queriam até decretar a prisão do coronel no plenário. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota. E boa noite especial a você que sempre está acompanhando aqui os pingos nos is nessa jornada, né? Olha, a CPI do dia 8, que foi instalada no Congresso Nacional, tem a maioria governista. E eles estão ganhando na opinião pública e ganhando também o plenário. Já não é mais uma CPI para investigar aqueles atos horríveis do dia 8. Estou me referindo ao quebra-quebra do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e coisas ridículas. Nada de golpe. Quem é que dá um golpe desse jeito? Aí eles entrariam, ficariam lá dentro e aí? O Supremo poderia se reunir até remotamente e decretar a prisão de cada um deles. E como reagiu muito bem a institucionalidade. Mas a CPI está se ampliando. Olha, Daniel, a Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando lá atrás, antes até das eleições, já na campanha eleitoral, investigando também todas as reações, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, indo para vários lados, o que é ilegal. O regimento interno do Senado diz que a CPI tem que ter critérios. E quais são os critérios? Um orçamento, tem que o prazo de início, o prazo de fim e o fato determinado, e é ali que está o limite da CPI. Não há como criar outra CPI do fim do mundo no Congresso Nacional, como já existiram outras que não chegaram a nada, ou seja, é preciso ter limite da investigação. Hoje ficou muito claro, eu vi as conversas lá no plenário, de que o objetivo é chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No mínimo, tenham a certeza de que haverá o pedido de indiciamento do ex-presidente até por omissão. Esta é a linha. É uma CPI que nasce com o relatório pronto e buscando ali testemunhas e buscando narrativas para justificar esse relatório que já está na cabeça de muitos integrantes lá e da relatora, Lisiane Gama, pronto para ser apresentado no dia final. Hoje, o depoimento dele, do Lawande, né, que é o coronel Lawande, ficou muito claro que os deputados e senadores que estavam ali tentavam levá-lo a incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ficou muito claro também que a fala dele era com o Coronel Cid. A função de um ajudante de ordens é exatamente esta. Não é só carregar a pasta do presidente, levar documentos para o presidente assinar, mas servir como um anteparo, proteger o presidente de propostas assim. Imagino que ele tenha recebido outras propostas indecentes e que ele não levou ao então presidente Jair Bolsonaro, ou seja, cumpre esta função de anteparo do presidente da República. E quiseram, porque quiseram, levar o coronel e o coronel Cid para um ponto de denúncia, de ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Este é o novo objetivo desta CPI do Congresso Nacional, Daniel. Primeiro giro de análises, agora Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, Jean Lawande Júnior disse que as mensagens enviadas a Mauro Cid foram justamente para pedir que Jair Bolsonaro pacificasse o país ou desse algum tipo de declaração, mas ele isentou Jair Bolsonaro de qualquer culpa pelas invasões e os atos de depredação. Vou até abrir aspas para a fala do coronel do Exército. Uma palavra de Bolsonaro, uma manifestação dele, faria com que aquelas pessoas nas ruas retornassem aos seus lares e retornassem às suas vidas. Mas eu não acredito que ele tenha qualquer responsabilidade com o que aconteceu. Sua análise, sua avaliação sobre a participação do coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, na CPMI, na sessão de hoje. Mota. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Eu acho que o coronel disse o óbvio. O presidente Bolsonaro é um fenômeno eleitoral e de comunicação. Qualquer coisa que ele diga tem impacto. Qualquer coisa que ele não diga também tem impacto. Ele é criticado pelo que ele diz e pelo que ele deixou de dizer. Todo mundo, ou a maioria dos analistas políticos, tem uma opinião sobre o que o presidente deveria ter dito ou deveria ter feito. Eu vou abrir aqui dissidência com meu querido Zé Maria. Eu não acho que os governistas da CPMI estejam ganhando a opinião pública de forma nenhuma. Pelo menos no Brasil, por onde eu ando, a minha percepção é o contrário disso. Eles podem voltar com essa investigação até a data do descobrimento do Brasil, que a maioria das pessoas nas ruas tem uma percepção muito boa do que está acontecendo. Eu preciso reafirmar aqui uma coisa óbvia. A liberdade de expressão é um direito natural. Eu estou até achando que é melhor eu mandar imprimir um cartaz com essa frase, porque eu tenho a impressão que eu vou usar muito isso até o final do ano, né? Nos próximos meses. Todo mundo tem direito a uma opinião. Vocês se lembram de uma época, que nem é muito distante, em que ter opinião não era crime? Vocês se lembram dessa época em que as pessoas podiam ter as opiniões mais absurdas sobre política, sobre liberdade, até sobre segurança pública? Essas pessoas no Brasil sempre tiveram toda a liberdade para expressar essas opiniões. Eu poderia aqui listar, né, uma série de barbaridades que foram ditas publicamente, registradas em vídeo, estão por aí de fácil acesso. Nunca houve nenhum problema com opinião. De repente, passou a haver. A sua opinião pode colocar você num problema muito grande. Uma outra coisa a qual nós sempre tivemos direito, pelo menos assim parecia no Brasil, é a privacidade. Não tem muito tempo, eu aqui na emissora tive um debate com um companheiro comentarista. Foi quando realizaram aquela operação policial contra um grupo de empresários por causa de comentários feitos em um grupo privado de WhatsApp. Esse companheiro comentarista, ele atacava duramente os empresários por causa de comentários feitos em um grupo privado de WhatsApp. E então eu fiz um desafio. Faz o seguinte, abre aí o seu WhatsApp pra gente. Deixa a gente ver todas as suas mensagens e os comentários que você faz e vamos ver se você escapa de ser acusado de alguma coisa. Vamos ver se você passa o seu próprio teste. É lógico que o desafio não foi aceito.
Primeiras impressões dos nossos comentaristas sobre o depoimento de Jean Lawande Júnior, coronel do Exército. Depoimento esse à CPMI, que apura os atos do dia 8 de janeiro. Tiago Pavinato com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Ainda. Suas impressões sobre o dia de hoje na CPMI, Pavi. Vamos lá, eu acompanhei o começo dessa oitiva durante o Linha de Frente, depois eu a revi e tenho alguns pontos interessantes. Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, Mota e meu querido amigo Zé. Boa noite à nossa audiência. Espero que fiquem conosco até o final do programa. Afinal de contas, pode ser que eu não esteja aqui. Eu desejo estar muito tempo com vocês, mas a coisa está bastante feia. Porque o que eu percebi de parlamentares da direita nessa oitiva foi algo muito bonito. Foi algo no sentido de que, durante as suas preleções, porque todo parlamentar, antes de fazer uma pergunta, faz um discurso. E dos parlamentares de direita, eu senti algo muito confortador, que é o seguinte: o direito, ele não importa, para ser aplicado, se é uma pessoa de uma ideologia A ou de uma ideologia B. Não importa se quem cometeu aqueles atos grotescos de vandalismo, aqueles atos abjetos que foram cometidos em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Não importa se ela votou no Lula, não importa se ela votou no Bolsonaro, não importa se ela votou no Padre Kelmo ou na Soraya Tronic. O que importa para o direito é que pessoas cometeram crime ou não cometeram crime. O direito está acima da ideologia. Sabe para quê? Para que possam existir ideologias. Porque quando o direito está abaixo da ideologia, só pode existir a ideologia que está no comando. Por isso é que se diz: não há Estado democrático se não houver antes um Estado de direito. E o que eu ouvi dos deputados, dos parlamentares da esquerda, foi algo que ignorou essa lição tão básica, honesta e decente, que é: quem cometeu o crime deve pagar pelo crime, não importa em quem ele tenha votado. E quando um dos primeiros parlamentares da esquerda foi fazer a pergunta ao Lawande, ele começa da maneira mais hipócrita, cínica, da maneira mais abjeta, da maneira mais daninha, ou seja, da maneira do caráter da esquerda, que é: eu poderia aqui perguntar ao senhor, coronel Lawande, que o que o senhor tem a ver com o Mauro Cid no caso das joias da Arábia? O que o senhor tem a ver com o negócio das carteiras de vacinação? O que tem a ver joia da Arábia com carteira de vacinação com o 8 de janeiro? Mas não. Esses abutres, esses carcarás, eles têm que trazer isso à tona para deixar uma sensação daquele gosto acre de refluxo na boca. Eles têm que trazer aquilo já para enfeiar, para pintar um vilão, antes mesmo de fazerem a pergunta, para uma resposta que eles não estão interessados. Porque a pergunta que ele fez é uma pergunta tão banal, uma pergunta tão imbecil, que eles não estão interessados na resposta, eles estão interessados em fazer preâmbulo, ou seja, fazer construções e discursos que desmereçam aquele que está sendo entrevistado na CPMI e que levam a uma conclusão que eles mesmos dão nesse preâmbulo, de modo que a pergunta não tem valor nenhum. E o que ele fez foi exatamente isso. E quanto a esta resposta do Lawande, eu achei uma resposta bastante infeliz. Por que foi infeliz? Primeiro, Bolsonaro não teve culpa pelas invasões? Se ele diz que não, a resposta é não. Aí ele começa a fazer a ginástica. E isso é daninho. Por quê? Se nós formos partir dos pressupostos das trocas de WhatsApp reveladas pela revista Veja, nós vemos que se pesa sobre Bolsonaro hoje uma sombra de golpista um pouco mais densa do que a nenhuma sombra que pesava até então,
foi por conta do Levande insistir ao Mauro Cid de: pelo amor de Deus, faça o presidente fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, faça o presidente assinar alguma coisa, pelo amor de Deus, force o presidente a dar alguma resposta, nós estamos esperando o presidente, nós queremos... Levande, ou Bolsonaro não teve culpa ou teve. A sua resposta foi: ele não teve culpa, mas ele poderia ter conclamado as pessoas para irem às suas balela. Prestem atenção no seguinte: o Estado democrático de direito só existe por conta do pressuposto da capacidade jurídica de cada um. Capacidade jurídica é o quê? Autonomia da vontade. Se você está dizendo que é só fazer assim que eu volto, ô Luan Santana, você está dizendo que essas pessoas, elas não têm autonomia da vontade e que por isso basta que alguém fale: voltem para suas casas, massa acéfala, que elas voltam. E quando você diz que alguém não tem autonomia da vontade e que basta alguém fazer assim que você volta, você está dizendo que não há capacidade jurídica. Portanto, você já rompe a democracia. Ou seja, que golpe a democracia poderia ter havido se nós não temos o pressuposto da democracia, que é o cidadão com autonomia da vontade e por isso juridicamente capaz. Portanto, foi desastrosa essa oitiva do Levande. Ele, ao mesmo tempo em que diz que Bolsonaro não tem culpa, sugere que a população brasileira é formada por pessoas mentalmente incapazes, por pessoas com transtornos mentais e, é claro, a esquerda só aproveitou para fazer seus preâmbulos e trazer assuntos que não tem nada a ver com o 8 de janeiro e, de fato, é brilhante sempre aquela construção que o Cláudio Dantas fez aqui alguns programas atrás. Esta é a primeira CPI, senhores, que não é que ela acabe em pizza, ela começa em pizza. É isso, depoimento do Coronel do Exército Jean Lawande Júnior à CPMI do dia 8 de janeiro em análise aqui nesta edição de Os Pingos nos Is, já que o Pavinato mencionou Cláudio Dantas. Vamos imediatamente a Brasília, lá está Cláudio Dantas. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queria suas primeiras impressões acerca do depoimento do Coronel do Exército Jean Lawande Júnior. Com você, Dantas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zé Maria, Pavinato, Mota e a toda a nossa audiência. Tem dois aspectos que são importantes, na minha opinião, em relação a essa questão toda. O depoimento do Lawande, em si, acrescenta muito pouco. Ele negou o óbvio, aquilo que está nas mensagens, a sua vontade para que acontecesse algo, a sua vontade pessoal para que não fosse respeitado o resultado eleitoral. Foi, inclusive, ele foi orientado por seus superiores a ir à paisana, a não ir fardado. Por quê? Porque havia o temor de que ele fosse preso ali, ao vivo. Imagina, né, o militar fardado sendo preso, o impacto na imagem do Exército. O Exército está muito preocupado com a sua imagem agora. Deveria ter se preocupado antes. E aí é que entra uma questão fundamental. Nós estamos tendo essa discussão porque as Forças Armadas, elas estão contaminadas politicamente, por uma visão política, por uma visão que, aliás, ela vem, a gente tem vestígios em documentos oficiais, em discursos oficiais, de questões que remetem ao primeiro reinado, a atuação do Exército desde lá do primeiro reinado. As Forças Armadas no Brasil, há um entendimento, uma cultura, e isso vem desde o cadete até a formação superior de comando, aqui na escola de comando, Estado-Maior, de que ele precisa ser o Exército especialmente precisa ser um solucionador de crises políticas, que precisa ter protagonismo político e não precisa, na verdade não deve. As Forças Armadas, elas precisam estar submetidas, subordinadas a um poder civil e se preocupar com doutrina militar. Aliás, que precisa ser atualizada, porque os desafios são cada vez maiores e mais complexos do ponto de vista geopolítico. Então, precisa ser uma Forças Armadas técnica, profissional, dedicada à sua doutrina militar, à evolução da sua doutrina e à aplicação eficaz
para eventual conflito armado. Não tem que se meter em política, mas seduz. O próprio sistema político faz uma cooptação de coronéis, de generais, dentro dessas relações. Aqui em Brasília isso é muito claro. Nós temos uma cooptação que ela vem a partir do momento que você pede às forças a cessão de um oficial para atuar no gabinete de um ministro, para atuar no gabinete de um ministro de tribunal, no ministro do executivo, para atuar no gabinete de um parlamentar. Começa a haver ali uma relação simbiótica que muitas vezes ela é responsável por pavimentar ali a evolução no sprint final da carreira do militar. Quando ele chega ali no topo de coronel, quando ele vai passar o generalato, ele muitas vezes conta com o quê? Com apadrinhamento político. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Infelizmente, no governo Bolsonaro, especialmente, o Exército, as Forças Armadas de maneira geral, mas especialmente o Exército, não conseguiu resistir, né, vamos dizer assim, ao polo gravitacional, à força da gravidade, né, de ter o presidente, capitão do Exército e tal, expulso, mas capitão do Exército, comandando a nação. Então eles entenderam que era uma grande chance de exercer esse papel político. E exercer esse papel político achando o quê? Que vai livrar a nação, né, de uma elite corrupta, de uma elite cheia de problemas, como se boa parte dessas Forças Armadas também não integrasse a elite do país. Então é preciso separar o joio do trigo. É o mesmo que eu digo em relação ao Supremo. Supremo tem de ser uma corte constitucional. No momento que passa a ser a quarta instância de processo criminal, de senador, de deputado corrupto, aí a coisa descamba, ela desanda. E aí a gente vive essa confusão institucional que estamos vivendo e sobre a qual estamos debruçados, especialmente desde o 8 de janeiro, por causa desse episódio lamentável da nossa história. O Lawande, e aí finalizando, no seu desejo pessoal de que o presidente, o ex-presidente, na época ainda, né, ali o presidente Bolsonaro, na ocasião, tomasse alguma atitude, ele ficou demandando o CID. Mas se você vir nas mensagens, não há uma resposta do CID no sentido de aprovar aqueles pedidos, no sentido de dar andamento àquilo, no sentido de que essas conversas, elas integrassem uma conspiração maior. A CPI quer quebrar agora o sigilo do celular, né, do Lawande e desses outros oficiais, que já estão sendo investigados pelo Supremo, inclusive, em função de outras coisas, né, aquela história da vacina, que é uma coisa meio ridícula, mas eles querem, a partir da quebra do sigilo desses telefones, tentar obter essa dimensão maior desse processo. Porque não adianta, não há conspiração sem o envolvimento de várias pessoas que tenham posição estratégica para poder executar o tal do golpe. O Lawande era um coronel num setor que não tinha qualquer tipo de operacionalidade, né? E que, pelo visto, não teve retorno dali do seu sentimento, do seu querer. Então é muito difícil também você enquadrar juridicamente isso. Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade, mas o problema de fundo tem a ver com o que eu acabei de dizer. Uma politização exacerbada de algo que não pode ser político.